vamos dar início aí a essa nossa conversa. Dúvidas de quem está começando com agricultura de precisão. Eu sou Márcio Albuquerque, diretor da Falker. O Rafael Melo é engenheiro agrícola da equipe da Falker já há vários anos. E nesses vários anos aí que a Falker trabalha com equipamentos para agricultura de precisão, a gente já ajudou dezenas de empresas e pessoas a começarem seus trabalhos na AP. A gente vê muitas dúvidas, vê muitos acertos, mas também vê erros, vê problemas. E a ideia dessa conversa hoje é a gente bater um papo, compartilhar um pouco essa experiência do que a gente vê nesse mercado. O Rafa pode fazer essa saudação inicial dele, né, que também todos os dias trabalha aí com quem está querendo começar com agricultura de precisão, já viu bastante coisa. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Como você sabe, meu nome é Rafael Melo, sou engenheiro agrícola e atuo na área comercial da empresa Falk, né, consultor comercial. E a ideia hoje é fazer um bate-papo aí das principais dúvidas que a gente ouve aí diariamente e tentar sanar um pouco aí dos principais gargalos aí que a gente, para quem está precisando entrar na agricultura de precisão, né? Perfeito. Nesses vários anos, Rafa, a gente vê diferentes perfis e muitas dúvidas, e a gente atende aí no dia a dia desde quem está vindo totalmente verde, que vê falar em agricultura de precisão e busca começar, e aí nessa busca por equipamento vem atrás da gente, e a gente vê que não é só uma questão de equipamento, mas sim de entender o que é agricultura de precisão, como é que vai se posicionar, o que está buscando. Como a gente também vê alguns que já estão mais consolidados, que já vêm mais prontos, digamos assim, para trabalhar com agricultura de precisão. Mas a gente tem diferentes perfis, né, Rafa? Desde quem quer prestar serviço, quem quer fazer na fazenda. Nos conta um pouco aí dessas diferenças de perfis de quem tem buscado começar com agricultura de precisão. Hoje a gente tem aí, a gente que atua diariamente na parte comercial, a gente vê que desde pequeno produtor, agrônomo, consultor técnico, empresas de insumos, comercial agrícola, grandes grupos. Então tem um leque de setores, né, que cada vez mais tem buscado verificar, né, visto os gargalos, e é uma opção aí que a gente tem visto cada vez mais a busca constante da AP, né, por esses grupos. Então, Perfeito. desde um pequeno até um grande, tem esse leque de opções, né? Legal. Pessoal, desde o Pará até aqui o interior do Rio Grande do Sul, pessoal assistindo. Desde o Rio Grande Quem do já Sul. entrou e quiser convidar algum amigo, o aviãozinho de papel ali embaixo envia um convite aí para quem não entrou ainda na live nos assistir. Tá? Então, podem convidar os amigos aí que sabem que quer trabalhar com agricultura de precisão, que talvez a gente consiga abordar alguns pontos aí que vai ajudar o pessoal. Uma das questões desses diferentes perfis que tu comentou, Rafa, é para que ela vai usar, né? A gente às vezes tem a finalidade de se fazer na área própria, as dúvidas são em um sentido. Quem quer prestar um serviço, quem quer atender produtores com agricultura de precisão, geralmente tem um tipo de dúvida diferente, né? Então a gente que tamanho de área a gente está falando aí do produtor que quer começar a fazer por si só agricultura de precisão, até o consultor para ter isso, um pouco, falar dessas diferenças, né, de quem quer fazer em área própria e quem quer prestar serviço para outros. Hoje, Márcio, a gente tem aí, desde um pequeno produtor já interessado em fazer a própria agricultura na própria área, então desde 10 hectares, menos de 10 hectares, a mais de 2.000 hectares, né? Então a gente tem um leque aí bastante variado, né, de acordo com cada perfil de cliente, né?
E isso vai também fazer diferença e tipo de ferramenta, que aparelho que ele vai usar para começar, né? Então, uma coisa é a gente começar com um pequeno produtor, né, analisar aquele perfil, e o outro é um cara que vai atender grandes áreas, e aí vai ter que ter todo um aparelhamento para fazer uma pena. Perfeito. Uma das questões que a gente vê hoje é que a agricultura de precisão ela não está limitado a um tamanho de produtor, mas sim a quais técnicas e de que forma os diferentes perfis de produtores vão tentar acessar a agricultura de precisão. Nós vemos grandes grupos trazendo essa atividade da agricultura de precisão para dentro do grupo como uma atividade central, mas a gente também vê outras formas de acessar a agricultura de precisão, seja pelos prestadores de serviços, que a gente já viu muitos começarem, a gente tem dezenas de bons prestadores de serviços pelo país, quanto também as cooperativas, que também fazem um trabalho importante para levar a AP para diferentes tamanhos de produtor. Mas uma questão que às vezes a gente conversa, acho que isso é uma questão importante da gente levar para quem está nos assistindo, que é qual é o perfil do produtor que a gente acredita que vai tirar hoje o melhor proveito da agricultura de precisão, né? Então, muitas vezes tem produtor que vê, olha, eu vou botar a agricultura de precisão e vou buscar um novo patamar de produtividade. Mas é importante a gente sempre lembrar que a agricultura de precisão não vai corrigir se não estiver fazendo o básico bem feito. Então, a gente acredita hoje que o produtor que vai ter o melhor resultado com a agricultura de precisão é aquele produtor que pelo menos já passou da média de produção da sua região. Tá? O produtor que ainda não chegou na média ou ainda está na média de produção, esse possivelmente tem muitas questões ainda mais básicas que ele pode ajustar antes dele querer fazer agricultura de precisão. Então é interessante a gente, seja para fazer por conta própria ou prestar um serviço para ele produtor, é importante a gente saber em que ponto esse produtor está. Tá? Então, o produtor que ainda está numa etapa inicial no seu crescimento de produtividade, esse agricultura de precisão não vai conseguir, por exemplo, corrigir um plantio mal feito. A base tem que estar bem feita para que a agricultura de precisão possa trazer resultados em cima disso, né? Mas muitas vezes a gente tem muita dúvida, Rafael, de pessoas que querem iniciar uma prestação de serviços a partir em agricultura de precisão. E aí nós temos diversas dúvidas, né, de quem quer prestar esse serviço de agricultura de precisão. Muitos nos questionam o que eu preciso saber, quais são as dúvidas de conhecimento. Eu acho que isso tu podia compartilhar conosco um pouco aí essas dúvidas e conhecimentos que o pessoal procura para começar a prestar serviço. Sim, Márcio. Boa introdução. O que a gente vê é a necessidade de ter a gente vê a questão do conhecimento técnico, né? É importante. O que o cliente ele tem alguma formação agrônoma, técnica, tem noções básicas aí do agronegócio, né? E também a questão do conhecimento do mercado, como tu falou, né? Como é que está a produtividade na região, né? Hoje, qual é o gargalo que ali se tem e qual o trabalho a ser feito, né? Isso a gente vê bastante nesse sentido aí, a ideia do conhecimento. Pesquisar, e isso é importante que a gente conversa, tem diferentes tipos de conhecimento, né? Conhecimento agronômico, sem dúvida, é fundamental. Querer prestar serviço de agricultura de precisão sem ter ou a pessoa que está organizando o negócio ou alguém na equipe com um sólido conhecimento agronômico, não vemos como uma possibilidade de sucesso, né, de prosperar. Então, a agricultura de precisão ela tem que estar baseada em conhecimento agronômico. Então, isso é uma das questões. Conhecimento de mercado é fundamental, né? Eu vou começar um negócio, mas
em que região eu estou, quem já faz agricultura de precisão, eu tenho concorrentes nessa região. Então, tudo isso são questões importantes para quem quer começar. E depois também conhecimentos de gestão, né? Porque uma das questões que a gente vê, infelizmente, a gente tem alguns aventureiros querendo fazer agricultura de precisão. Gente que vê uma oportunidade só de negócio, sem pensar em realmente que benefício ela vai trazer para o produtor com a base que ela tem. Então, uma das questões que a gente vê importante é enxergar a agricultura de precisão como um negócio pelo menos de médio prazo, se não for de longo. Nunca estruturar a agricultura de precisão como sendo algo para 1 ou 2 anos de serviço. Que isso é uma das questões que a gente vê que em diversas regiões do Brasil apareceram, vamos chamar assim, aventureiros, pessoas que não tinham a qualificação necessária, fizeram alguns investimentos, prestaram serviços sem parâmetros técnicos, sem condições técnicas para alguns produtores, e aí obviamente os produtores não tiveram os resultados esperados e dizem que a técnica da agricultura de precisão não trouxe resultado. Então isso é uma questão que a gente que já está aí há 15 anos trabalhando com agricultura de precisão sempre salienta. Tem que ter um planejamento, tem que ter conhecimento para se trabalhar e começar a prestar serviço em agricultura de precisão, né? Então, e uma das questões é a gente entender onde vai entrar, né, Rafa? Muitas vezes a gente vê interessados em fazer agricultura de precisão sem entender o mercado onde eles vão entrar. Então, essa pesquisa de mercado, que cliente eles vão atender, eu acho que isso é uma questão que tu poderia compartilhar um pouco a experiência que tu vê no dia a dia. O quanto que tem que se pesquisar e entender o que vai se fazer antes de começar a prestar esse serviço de agricultura de precisão. Então, Márcio, o que a gente vê bastante, o que a gente diz assim, para levar algumas buscas de informações, né? Que é a ideia de ter a ideia de buscar informações através de instituições, através de eventos, congressos, dias de campo, né? Isso vai fomentar a ele criar esse conhecimento, né? Ou se ele já tem, mas a fomentar cada vez mais facilidades que ele coloca em prática, né? A troca de informações com clientes que já atuam, com parceiros, com franquias, hoje está se começando bastante no Brasil, é uma que tem facilitado para quem está querendo começar, e é uma dica que está começando a nível nacional aí de crescer bastante. Hoje tem bastante a questão da técnica, a gente vê a importância de ter a base, né, de entender como é que está a base do teu solo, a base da agricultura, e aí sim começar a fazer a busca do conhecimento. Perfeito. Entrou o Michael lá de Goiás e o Rafael Crema lá do Paraná. Comenta com a gente o que a gente entrega na agricultura de precisão, né? Não é só um mapa, não é só uma recomendação. A gente vê que tem muitas... o serviço da agricultura de precisão, ele o pessoal está comentando aí que está com dificuldade de áudio. Retomou? Me escuta, Rafael? Tô escutando. Perfeito. Vamos seguir, que acho que parece algo localizado em alguns. Então, voltando, né? Então, tem que ter esse planejamento de que a agricultura de precisão não é simplesmente fazer a amostragem de solo dirigida. A gente diz que tem algumas regiões que parece que tem algumas empresas que estão competindo para ver quem faz furo mais barato. Na verdade, a agricultura de precisão, a gente tem que ver um serviço de consultoria agronômica, de conhecimento, de gestão
e isso é importante. A gente não pode só chegar e entregar um mapa, porque no passado a gente teve muitas áreas que a gente via que o pessoal fazia agricultura de precisão e o mapa terminava na parede, no quadro, na pasta. Um mapa que não é usado, não é explorado, não é usado como ferramenta de gestão, a gente obviamente não vai ter resultados. Então a gente tem que conseguir usar as informações, entender que a agricultura de precisão é uma gestão baseada na variabilidade que existe nas lavouras. Então a gente vai usar as ferramentas de agricultura de precisão para entender essa variabilidade e tomar as decisões com base nessa variabilidade. Então quem quer prestar esse tipo de serviço tem que entender exatamente como é que ele vai agregar para o produtor, entender a sua variabilidade e, entendendo a variabilidade, poder desafiar a produtividade. Que se eu não conheço onde está produzindo mais, onde está produzindo menos, onde está precisando mais algum insumo ou menos, eu não vou conseguir desafiar a produtividade. Então, quem quer começar com a agricultura de precisão tem que entender esse contexto da agricultura de precisão, ter certeza que tem o conhecimento técnico e embasamento técnico para fazer isso e depois procurar as ferramentas que vai trabalhar. Então, assim, antes de começar a decidir se eu vou usar quadriciclo, se eu vou usar um outro veículo, se eu vou usar drone, se eu vou usar alguma outro tipo de ferramenta, é entender qual é a necessidade dos clientes na região que eu estou trabalhando. Ferramentas e técnicas para a agricultura de precisão, a gente tem inúmeras. A gente conseguir acertar o conjunto de técnicas e o conjunto de ferramentas para o perfil de produtor que eu quero atender numa determinada região, aí vai estar o diferencial de negócio para cada um. Obviamente que se tivesse uma receita de bolo e a gente desse na live aqui, todo mundo fizesse igual, seria excelente. Mas não é por aí que a gente vê, né, Rafael? Cada região, cada situação exige uma decisão diferente e até acho que isso é uma das questões que no dia a dia tu acompanha e vê que a gente consegue muitas vezes direcionar isso para o sucesso nas diferentes regiões. Com certeza, Márcio. Outra questão que a gente vê aí, a importância de montar uma equipe de confiança, né? Hoje a gente vê que o grande gargalo uma das empresas dar um sucesso é ter pessoas capacitadas, né, para determinar as funções na campo, porque vai ser a vitrine da empresa, né? Então evitar a rotação de pessoas, e isso a gente escuta bastante, a gente isso frisa bastante na parte da consultoria aos clientes, de que procurar pessoas capacitadas, né? Entender de evitar a rotação, porque tu vai determinar todo um treinamento, né? Tu vai fazer toda uma apresentação, um perfil, vai criar um perfil, um laço, que vai ser muito importante, determinado para o sucesso para quem está começando e para a empresa, enfim. Sim, sim. O Wilson Renato comentou aqui que a agricultura de precisão é bem mais amplo que coletar amostra, tem toda a questão do conhecimento sobre solo, nutrição. Sim. Com certeza, todo o conhecimento agronômico, para a gente aplicar esse conhecimento agronômico localizado conforme as diferentes necessidades, né? Então a gente, o pessoal, a equipe é uma das questões essenciais, né? A equipe, planejamento, outro erro que a gente costuma ver, muitas vezes, dentro desse planejamento de negócios, a gente vê casos de gente que quer fazer um investimento, montar um equipamento, contratar uma pessoa, hoje, para amanhã tá na área de um produtor fazendo amostragem, para a semana que vem tá entregando um mapa para ele fazer a aplicação em taxa variável. Uma das questões que a gente sempre diz é fundamental ter um tempo de preparação, um tempo de treinamento, um tempo de conhecimento. Na nossa experiência, quem começa a prestar serviço de agricultura de precisão já com a corda esticada, com o prazo, com o contrato assinado,
Claro que do ponto de vista financeiro pode ser muito bom, o risco é pequeno porque já recebeu, já tem o contrato assinado para daí fazer o investimento. Mas do ponto de vista técnico, a chance de erro é muito grande, porque vai se aprender fazendo em uma área comercial com um cliente que já pode ir deixando um cliente insatisfeito. Então o que a gente sempre recomenda é quer fazer agricultura de precisão, ou se já faz agricultura de precisão, quer agregar um novo serviço, uma nova técnica, prepara isso com tempo para treinar a equipe, para fazer áreas de experiência, para fazer áreas demonstrativas, para mostrar para clientes, para poder vender esse serviço. E isso tem muito mais chance de funcionar do que aquela pessoa que já vem querendo acelerar já a carga total para reduzir o risco do negócio. A gente entende, obviamente, a necessidade de reduzir o risco do negócio, já quer comprar o equipamento, ou já quer começar a trabalhar com tudo engatilhado para já sair no ritmo maior possível. Mas a gente tem que lembrar que existem pessoas, existem curva de aprendizado, e isso, se não for bem feito, gera muito problema na sequência. Tu imagina tu colocar uma pessoa com um baixo nível de treinamento ou conhecendo um novo equipamento, já numa janela apertada, num produtor importante, com a necessidade de apresentar o resultado em pouco tempo. Não, com certeza. Com certeza, e isso tu deve ver bastante, né, Rafael? Bastante, bastante. A gente vê hoje as principais empresas hoje de agricultura de precisão, e com o tempo elas mesmo tornou essa ideia de criar áreas de experimentos, né? A gente vê que hoje empresas de case aí, de sucesso na área de agricultura de precisão, ela tem aí uma área de teste onde ela faz todas as aplicações. E a gente recomenda para o cliente mesmo isso. Olha, tu querer comprar um equipamento para daqui a uma semana já querer botar no trabalho sem muita experiência é muito arriscado, né? A gente vê, cara, você leva ali 1 mês, 2 meses para começar uma curva de aprendizagem e aí sim colocar em prática. O que a gente chama bastante atenção é a questão de não olhar primeiramente financeiramente, embora todo mundo queira ganhar dinheiro, mas a gente sabe que na agricultura você leva às vezes uma safra, 2 safras para se ter um retorno, e aí vai da questão do querer fazer o trabalho bem feito, né? Às vezes a gente vê hoje que as principais empresas, exemplos de empresas que deram errado, muitas que pensaram em lucro e não em um trabalho realizado, né? Isso a gente tenta abordar e dar um direcionamento bem gritante assim para dar uma satisfação, né? E com certeza a AP enquanto negócio só se sustenta se as empresas que entraram no mercado tiverem lucro, mas esse negócio, para ser sustentável no médio e no longo prazo, tem que deixar os clientes satisfeitos, né? Então o Lobato lá comenta com a gente que a AP é uma ferramenta de gestão e sustentabilidade, tanto para o solo quanto para o negócio. É exatamente isso, Lobato. Trabalha em um grupo que está começando a fazer AP agora. A gente trabalhar com dados. A AP vai coletar dados e esses dados vão indicar como é que está a condição da lavoura. A gente não pode esquecer que, por mais que a gente possa ter sistemas de controle de estoque, de compra, a base do negócio é a lavoura. Então a gente tem que cuidar a lavoura com dados para que a gente consiga tomar as decisões baseadas em dados, né? Então isso é algo fundamental. Outra questão que a gente também vê, e aí isso que a gente está comentando, é ter essa programação financeira, quem vai começar, que não vai começar e já sair tendo receitas. Esse planejamento de em quanto tempo vai ter esse retorno é muito importante. Planejar também o negócio. Então, não adianta ter o conhecimento técnico, o conhecimento de mercado, se não buscar um conhecimento de gestão. Isso é algo fundamental a gente pensar em
gestão da empresa, porque não adianta a gente ter alguém que vai lá querer ajudar o produtor a gerenciar a sua lavoura se ele não tiver uma organização e gestão da sua empresa de prestação de serviços, né? Outra questão, Rafa, eu acho que uma das questões que surge bastante dúvida é em relação aos laboratórios. Fala para nós um pouco o que tu tem visto o pessoal fazer em relação aos laboratórios. Laboratório, a gente sempre aborda o pessoal buscar laboratórios confiáveis, né, que tenham certificações, que tenham algum credenciamento, né, porque a gente vê também muito laboratórios aí meio que de fachada e acaba botando água abaixo todo um trabalho, né? Então, a importância de verificar, se inspecionar como é que está essa questão do laboratório, para dar todo um suporte, né? A gente tem os programas de certificação de laboratório, que é fundamental, mas o que a gente vê também é importante ter essa parceria com o laboratório, né? Não só não fazer cada hora num laboratório em função do preço. Ter o laboratório que tenha confiança, que saiba que ele vai te entregar os resultados no período combinado, no prazo combinado. Então, assim, ter uma parceria com o laboratório, que é um dos pontos fundamentais, é essencial, né? A gente está com perguntas do Gleiton, que diz que é produtor lá na Bahia, e perguntando, quer colocar agricultura de precisão, qual princípio ele deve começar a usar. Gleiton, aqui vai ser difícil a gente tratar um caso particular, mas eu vou aproveitar a tua pergunta para falar um pouco do que os produtores que estão querendo começar a fazer agricultura de precisão, que caminhos que a gente vê que eles têm, tá? Então, a gente tem primeira questão, a gente tem que entender o nível de produção, o nível econômico e o nível e o tamanho de área. Então, dependendo do tamanho de área, o que a gente vê hoje, produtores que querem fazer agricultura de precisão acima de 1.000, 1.500 hectares, com certeza, em termos econômicos, já pode valer a pena eles fazerem agricultura de precisão por conta própria. A questão é, tem uma equipe técnica dentro da propriedade com condições de fazer recomendações, que conhece a área, que pode ser treinada em agricultura de precisão? Se sim, pode ser uma questão de avaliar se fazer agricultura de precisão por conta própria. Mas na grande maioria das vezes, para quem ainda não teve contato nenhum com a agricultura de precisão, normalmente, na maioria das vezes, é mais interessante buscar um prestador de serviços confiável da sua região, e aí para isso buscar referências, quem são os produtores que eles já atendem, quais são os resultados que eles estão tendo na região, e aí a gente tem dezenas de prestadores de serviços, temos inclusive uma associação brasileira de prestadores de serviços de AP, que pode buscar um prestador de serviços qualificado para ajudar esse produtor a começar. Grandes grupos, grandes áreas, a gente vê um movimento de trazer isso para dentro da propriedade, nem tanto só pela questão econômica, mas para trazer a gestão para dentro do grupo, né? Então, a gente está falando aí de fertilidade, a gente está falando de gestão da lavoura, e isso com certeza está dentro aí do core business, do núcleo do negócio, da produção. Então, a gente vê esse movimento de gente trazendo aí isso para dentro da propriedade. Tem também uma questão, o Lobato comenta talvez a necessidade da prestação de serviço em AP ser regulada. Talvez, Lobato, não sei se necessariamente uma regulação, mas já tem alguns programas da própria Associação dos Prestadores de Serviços falando numa certificação. E aí também tem muito da informação. A gente ter essa informação do que é bom, o que eu estou vendendo, e isso é uma coisa que a gente vê que muitas vezes falta para o produtor quando ele quer buscar um prestador de serviços.
Se eu estiver comparando um prestador de serviço que está me oferecendo fazer uma grade de 1 hectare com um que está me oferecendo fazer uma grade de 20 hectares, obviamente o que está oferecendo fazer a grade de 20 vai ser mais barato, mas é um serviço de qualidade muito inferior, talvez que até não pudesse ser chamado de AP, em relação ao que está fazendo uma grade com todo cuidado, e isso, a gente disseminar essa informação do que comparar, que cuidados tomar, e não só aquilo que a gente falava lá no início, que o Rafael Crema comentou com a gente, a AP não é só entregar o mapa. Que suporte essa empresa vai me dar? Então, a gente ter isso, esse acompanhamento é fundamental. Outro erro comum que a gente vê, Rafa, é o pessoal que vê o produtor só na época da amostragem entrega o mapa e depois esquece o produtor, lembra de visitar ele no ano seguinte, quando tiver querendo vender o serviço de novo, né? Então isso é uma outra questão que eu acho que pode comentar um pouco aí da necessidade, da importância da empresa de agricultura de precisão acompanhar o produtor ao longo de toda a safra. Sim. Hoje a empresa de agricultura que tem cases de sucesso são as que dão uma assistência, né? A gente tem visto aí empresas que facilita fazem um contrato aí de 3 a 5 anos de assistência, onde eles conseguem elaborar nesse período aí um acompanhamento, toda uma assistência, uma consultoria para elevar o aumento da produtividade na área. Né? Simplesmente aquele cara que vai pensar só em mandar entregar um mapa, esquecer e virar na outra safra bater lá, simplesmente esse aí vai carta fora do baralho. Vai depender muito da questão também dos perfis, né, de quem vai começar. A gente sabe que hoje tem pessoal que faz só a questão das gerações do mapas e não aplica, deixa para o produtor aplicar. Tem empresas hoje que o cara já está começando a importância também de estar regulando a aplicação e aí ele querer fazer todo o serviço, né, completo. Esse é um que cada vez tem mais crescido essa importância, né, porque para evitar também lá depois o questionamento com o produtor, porque, né, o cara fez todo um trabalho de agricultura de precisão ali, de gerações de mapa, mas por falta de regulagem do produtor, acaba todo um trabalho jogando fora. Então, a gente tem visto cada vez mais também pessoal trabalhado principalmente esse cuidado também na hora da aplicação. Né? Perfeito. E eu acho que isso que tu comentou e com algumas perguntas que a gente teve de como começar, falar um pouco aí de semeadura em taxa variável, a gente tem diferentes momentos e diferentes etapas. O Wilson também comentou que a AP deve trabalhar de acordo com o perfil tecnológico de cada produtor, com certeza. E isso é uma coisa que a gente vê se falar pouco hoje na agricultura brasileira, é de toda uma grande quantidade de produtores que estão nas faixas intermediárias de produtividade. A gente tem produtores que estão na média, a gente tem lá os campeões de produtividade. Sobre os campeões de produtividade tem bastante informação, o que eles estão fazendo, qual é o que fizeram a mais para ser campeão de produtividade. Mas a gente tem muitos produtores que estão acima da média, vamos falar de soja, estão colhendo aí 70, 80 sacas. E qual é o próximo passo a dar? Esses produtores, com certeza, são produtores que conseguem ganhar muito com a agricultura de precisão, entendendo qual é a diferença de um talhão para o outro, de uma parte do talhão para outra, e aí a gente tem diferentes ferramentas. Entre elas, uma que tem crescido é a questão da semeadura em taxa variável, de colocar mais ou menos sementes conforme as características de determinada região. Essa é uma ferramenta que tem crescido, sem dúvida, ao meu ver, vai continuar crescendo, mas essa é uma ferramenta que hoje ela vai ser aplicada para produtores que estão lá disputando os limites de produtividade. Não é uma ferramenta para o cara que está lá, que recém passou da média. Para esses, nós vamos ter as ferramentas de fazer o mapeamento de fertilidade, fazer as correções, aplicar a agronomia bem feita de acordo com as variações da área. E aí depois, em outras escalas, a gente tem
diferentes técnicas. E aí a semeadura em taxa variável é uma delas, que aí tem que avaliar quais são as camadas de dados que vão se usar. Essa é uma técnica que eu considero ela avançada, porque eu não vejo hoje a gente usar um único parâmetro para definir, botar mais ou menos semente numa determinada região. A gente vai ter que cruzar diferentes dados, sejam dados de condutividade, de relevo, de disponibilidade de água, para daí sim a gente tomar essa decisão. Mas isso é uma questão da gente entender em que ponto tecnológico está cada produtor. Não adianta a gente querer pegar um produtor que está ainda no nível de recém passada a média e querer botar ele lá nessa técnica mais avançada. Com certeza, Márcio. A gente também tem visto, até para quem está começando, a ideia de, na questão da fertilidade, às vezes o pessoal procura entrar, vou fazer agricultura de precisão, mas eu vou começar basicamente só com coleta, vou começar com análise de compactação também. Rafael, me dá uma dica aí para começar. Isso eu digo muito analisar primeiro o perfil dele, o perfil do que aquele estudo de mercado, né? De como é que está se ambientado, qual é a necessidade, qual é a média da região, como é que está a situação, para ele ver se para ele, no começo, somente uma análise de solo para começar faz sentido, ou ele entregar um mapa de fertilidade e um mapa de compactação também. Então, isso vai variar muito, que é um ponto bem importante para quando o pessoal busca essa ideia de vou começar com agricultura de precisão. Mas será que eu faço um serviço completo já? Ou eu começo do básicozinho somente com coleta? Então, a importância de se estudar, né, o mercado, né, a sua área de atuação. Sim. Surgiram algumas questões aí sobre grid, sobre amostragem, sobre zonas de manejo. Assim, a gente trabalhar a agricultura de precisão no Brasil e praticamente no mundo todo, ela começou baseada numa amostragem em grade. Amostragem em grade divide de uma forma regular a área e se faz uma amostragem nos pontos centrais dessa grade e se trabalha depois com um software para gerar uma interpolação que represente essa área. Em condições de Brasil, para a gente ter uma boa representação dessa área, a gente vê que tamanhos de grades regulares maiores que 3 hectares, um ponto a cada 3 hectares, a gente já começa a perder dados. Tá? Infelizmente, a gente se depara no mercado aí com empresas oferecendo grid de até 50 hectares. O que a gente diz, o Brasil tem diferentes condições gerais de agricultura, então quanto mais variação existe, menor tem que ser esse grid. Então, para a região sul do Brasil, onde a gente vê áreas que têm diferenças de relevo, diferenças de formação de solo, a gente fala aí em grids de 1 a 2 hectares. Quando a gente vai para regiões de cerrado, 3, eventualmente em áreas planas, um pouco maior que isso, a gente até vê alguns casos de trabalhos com cuidado sendo feito. Depois que se faz esse mapeamento detalhado, começa a surgir uma técnica chamada das zonas de manejo, unidades de gestão diferenciada, que é a gente tentar agrupar essas áreas conforme parâmetros que são semelhantes. Então, a gente ter diferentes parâmetros, sejam eles de produtividade, imagem de satélite, imagem de condutividade, o próprio histórico dos mapas de fertilidade já feito, a gente começa a criar zonas que a gente diz, dentro dessa zona, a variabilidade é pequena e eu vou encarar elas como uma zona, uma unidade de gestão, uma zona de manejo. E aí eu passo a tratar ela pela média dessa zona. Então isso é uma técnica que tem crescido, mas isso também a gente vê que tem que ser feito com muito cuidado. Porque o que tem acontecido nessa falta de informações que muitas vezes tem o mercado?
pegar pouca informação, por exemplo, imagem de satélite de um único ano, e dizer que eu vou direcionar uma amostragem com base nisso e vou estar chamando isso de zona de manejo, eu tenho muitas possibilidades de erro com base nesse único dado. Para fazer uma boa zona de manejo, é importante a gente ter essas características bem mapeadas e entender que parâmetros eu estou usando para considerar essa variabilidade. E isso a gente tem bastante características, né, para a gente trabalhar. Com certeza. Até isso a gente vê a necessidade do conhecimento técnico mesmo, né? A busca com pesquisa até nesse sentido. O que a pesquisa está abordando sobre a questão da fertilidade? Basicamente dessa questão dos grids, né? Da questão da compactação. Vou fazer, dependendo da região centro-oeste, tem uma limitação com a questão da umidade. E a gente sabe que uma medição para compactação depende de uma certa umidade no solo para realizar o serviço. Muitas vezes eu não consigo realizar a coleta e a medição da compactação ao mesmo tempo. A gente sabe que tem clientes que fazem isso, né? Então, a necessidade do conhecimento técnico, a gente sabe que, Rafael, mas, ir 2 vezes na área, né? Olha meu custo que eu vou ter, mas é o que é a qualidade, a credibilidade que tu vai passar para o teu cliente, né? Sim. O Michael pergunta se justifica investir em AP sem investir em assistência agronômica. Eu diria que eu vejo cada vez menos separação entre AP e assistência agronômica. As empresas de AP têm que começar a prestar esse serviço de aconselhamento. Eu não vejo condições de uma empresa de AP estar focada só em entregar o mapa. Da mesma forma que a gente vê cada vez mais assistências agronômicas usando a AP como ferramenta. Então, a AP, a gente tem que entender como a assistência agronômica, o conhecimento agronômico, sendo aplicado à variabilidade que existe na lavoura. Tá? Então, não vejo uma sem a outra, Michael, mas vejo cada vez elas mais próximas. A gente tem uma pergunta do Fábio sobre variação, oscilações de teores de nutrientes, dependendo da condição. Não é comum essa variação, Fábio, mas tu tem esses dados, talvez depois a gente pode entrar em particular, pode entrar em contato conosco para a gente olhar junto esses dados, mas existem diferentes formas e a amostragem para a agricultura de precisão, ela tem que seguir os mesmos princípios de uma boa amostragem convencional. E isso é um cuidado que a gente vê, que a AP não é só fazer furo, não é só fazer área, fazer quantidade, ou como alguns dizem, não é só chegar e fazer uma correria na área. Tem que os mesmos cuidados que alguém tomaria para fazer uma amostragem convencional, tem que se tomar para fazer essa amostragem na AP. E aí é importante aquilo que a gente falava lá de entender qual é a demanda. Às vezes a gente vê gente trabalhando com algum tipo de técnica ou de tecnologia que atenderia plenamente uma amostragem de um determinado tamanho de área, e aí pega uma área 10 vezes maior que aquela e quer usar a mesma ferramenta, ou seja, vai levar a ferramenta, vai levar o operador ao limite e a chance de erro com certeza aumenta. Tá? Então, é importante a gente trabalhar de acordo com a necessidade da área, com a ferramenta. Tem uma pergunta do Alex sobre o número de subamostras que seria indicado para fazer uma boa amostragem. A quantidade de subamostras que a pesquisa indica, a gente vai estar falando aí de 10 a 15 subamostras. Tá? Quanto mais subamostras, melhor eu estou representando a minha área. Então, isso a gente também depois pode entrar em contato aí com o nosso suporte. Tem as fontes bibliográficas que mostram a importância de se fazer uma boa quantidade de subamostras. A gente sabe que para dar o rendimento operacional, muitas vezes tem
operadores que querem aí com 6, 8 subamostras já encerrar a quantidade de solo para mandar para o laboratório, mas é importante a gente buscar aí fazer pelo menos acima de 8, 10, 12 subamostras para ter uma melhor representatividade da área. Tá? Então, nós temos diversas questões e pela hora, Rafa, acho que vamos começar a encaminhar para o nosso encerramento, para que a gente consiga encerrar a conversa e não ser interrompido, né, pelo Instagram. A gente vê que tem diferentes formas de se começar com a agricultura de precisão, tanto do ponto de vista do produtor que quer começar com a agricultura de precisão, quanto de quem quer trabalhar com a agricultura de precisão, prestar serviço para a agricultura de precisão. Não existe uma receita de bolo, não existe algo que vá se aplicar para todas as regiões, isso porque a agricultura ela tem peculiaridades de região, de cultura, de perfil de produtor, que varia muito nesse nosso país continental, e aí a gente vê que tem muitos nichos que ainda não foram ocupados. E nesse movimento que eu comentei, da gente trabalhar com a AP mais próxima da assistência técnica, a gente vê movimentos importantes acontecendo. Tá? Então a gente vê, tu que trabalha no dia a dia atendendo empresas que querem começar, tem essa questão da gente conseguir ajudar um pouco, né, para ver quem está pronto para fazer, quem não... o que falta para quem quer começar. Então, acho que tu pode falar um pouco aí desse trabalho que é feito no dia a dia, e aí a gente vai para o encerramento. Não, tranquilo. A gente está propondo aí lá na Falker um projeto de apoio, né, a uma consultoria, onde a gente avalia, dá todo um norte para quem está querendo começar, as principais dúvidas, gargalos. A gente faz toda uma análise financeira, gerencial, do como é que, traçar o perfil da região dele, traçar que tipo de investimento, qual o tamanho de área que ele vai abranger, enfim, segue toda uma determinação para facilitar um rápido conhecimento, né, facilitado, para ele aplicar de uma forma de sucesso a começar na agricultura de precisão. Né? A gente segue toda uma linha aí de utilidade. Perfeito. É um diagnóstico, né? A gente ajudar com essa experiência quem já está, quem quer começar, tudo que a gente aprendeu com acertos e erros que a gente viu, ajudar a direcionar, mostrar o que falta, o que precisa melhorar antes de começar, para reduzir as chances de erro em quem quer começar e entrar nesse mercado. Tiveram algumas perguntas agora no final que a gente não vai conseguir responder. Os canais de comunicação da Falker estão abertos, nosso perfil aqui no Instagram, o nosso site, o falker.com.br. Algumas questões específicas de equipamentos que o nosso suporte técnico está à disposição. Agradeço aí a todos pela presença e nos encontramos aí em uma próxima live nas próximas semanas. Agradeço, pessoal, por esse bate-papo. A gente se coloca à disposição aí para estar ajudando a alavancar aí a agricultura de precisão aí, o que precisar. Tá bom, muito obrigado, valeu, pessoal, boa noite.